Deixa eu só... Complementa, irmão. Fica à vontade, deixa eu vai lá. complementar para contar um pouquinho da minha história, como eu entrei na empresa, né? Eu acho que não pode deixar de falar um pouco... antes disso tudo, eu acho que tem uma grande influência aí do... que a gente até vem trazendo no nosso... Como se diz? Institucional? No vídeo institucional a gente traz o legado, né? A palavra legado. Legal. E o legado começou com meu avô. Meu pai então é marceneiro. Ele hoje está com 90 anos, mas assim, a vida toda eu nasci dentro de uma marcenaria e eu sempre adorei detalhar móveis e tal. E as brincadeiras também eram com madeira, né? Aquela coisa... Que maneiro. Né? Assim, os brinquedos eram... ele fazia... patinete, perna de pau, essas coisas maneiro. Assim pra gente. E quando você para pensar um pouco em geração assim, você acaba pensando nos brinquedos de antigamente, né? E aí eu morro de orgulho aí de saber das coisas que, como o dinheiro era pouco na época, acabava que ele que fazia os brinquedos aí pra minha mãe, pra minha tia brincarem. Então, acho que já desde cedo ali já tem essa paixão por madeira e é uma das coisas que a gente sempre tenta incluir nos projetos do escritório. É uma característica minha, não tem como fugir, né? Assim, cada profissional tem aquela coisa que ele gosta mais. A marca registrada. A marca registrada. Que o engraçado, eu nunca tinha notado que eu partia para isso. Aí depois começou todo mundo a chamar a atenção. Nossa, viu uma natural. coisa... Era inconsciente. Inconsciente. Pô, legal. E aí as pessoas chegavam assim, viu uma coisa com a sua cara. Clientes, amigos e tal. Eu falei, como assim? Madeira, ferro, cor, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, eu nunca pensei que eu tivesse um estilo próprio, assim, né? Eu achava que eu gostava de fazer de tudo, né? Dentro de arquitetura, que é uma profissão que tem essa facilidade, né? Você consegue trabalhar em várias disciplinas, fazer várias coisas. É muita criatividade, né? É muito legal. E assim, eu acho até que um pouco mais que criatividade, né? Você tem aquele dom de poder melhorar a vida das pessoas, né? Então, assim, de alguma forma. Então, quer dizer, eu sou bem apaixonada pela minha profissão. Que legal. Né? E aí eu tinha isso, né? E nós fomos... a coisa foi acontecendo naturalmente. Para contar um pouquinho da minha história, para quem não sabe, até 2019 eu tentei ser atleta de jiu-jitsu, né? Fazia algumas lutas, disputei alguns campeonatos aí, tive alguns resultados bacanas, mas quando chegou em 2019, né, a pandemia, acabou que fechou tudo e inclusive os campeonatos, né? Então eu fiquei um bom tempo aí sem ter como trabalhar, né, no caso, que era um trabalho, competir. E aí... Você era remunerado, irmão, pra poder competir? Era tipo... Não, como tu sabe, o esporte aqui no Brasil é complicadíssimo, né? Então, a remuneração viria a partir do momento que todos os resultados fossem expressivos e alguém me notasse. Mas até isso acontecer, você de fato só investe. Você competiu, tipo, em campeonato amador, campeonato profissional? Eu competi pela principal federação do jiu-jitsu, a CBJJ e a IBJJF. E fui pra Califórnia lutar PAN, Mundial e tal. Caraca, maneiro, moleque. Bacana, foi uma experiência muito incrível. Dizer que você ficou com medalha de bronze. Mãe. Tem que falar, fala. Ele veio com a medalha de bronze, né, do PAN, e foi muito bacana. Que maneiro, irmão. Fiquei terceiro no Pan-Americano. Foi bem legal. E, assim, foi quase que um título, né, pelo momento ali que eu vivi. Pô, foi muito maneiro. Pô, legal. E aí, em 2019, tudo parou e acabaram acontecendo algumas coisas pessoais assim na minha vida que me levaram a pensar, né, de fato. E aí eu viajei com alguns amigos num Réveillon de 2019 para 2020 e eles falaram assim, cara, já parou para pensar que o estilo de vida que você quer levar e as coisas que você almeja ter vão ser muito mais difíceis adotando essa linha, né? Essa linha, o esporte. Aí eu falei, de fato, vai ser quase que impossível. Por quê? O que tinha no teu estilo de vida, irmão, que era difícil pro esporte? Cara, eu gosto muito de viajar, de estar com meus amigos. E acaba que quando você abraça o esporte, você aprende a ser um pouco egoísta, né? Com você mesmo. Poxa, festa de família, reuniões.
aniversário de amigos, às vezes eu não poderia ir porque tava de dieta, porque eu ia lutar e tal. Treinando, né? E eu já não tava mais afim de pagar esse preço. De fato, é um preço muito caro e admiro muito aí meus amigos que estão na profissão ainda, que são atletas, porque é bem difícil, ainda mais aqui. Tem que abrir mão de muita coisa e, inclusive, da família, né? Sim. Então, aí eu viajei com esses meus amigos e eles me fizeram pensar. Eles, cara, tem certeza que vale a pena e tal. Olha pra sua mãe. Aí eu, Aí, pô, ela já tem uma bagagem e tal. Aí eu, pô, já tem uma empresa, a faca e o queijo na mão. Aí eu, sei. E aí, vai cortar? E aí? Vai cortar não esse queijo? Aí eu, não, aí brincando assim, aí acabou que eu comecei a olhar pra esse lado, né? Na verdade, eu já tinha trabalhado com ela, porque eu fiz uma faculdade de design na PUC, design de produto, também, né? Design gráfico. Legal. E depois eu fui morar na Califórnia um tempo, e aí quando eu voltei da Califórnia, eu chamei ela e falei, fiz um intercâmbio, né? Você morou onde na Califórnia? Em San Diego. Pô, também, mano. Pacific Beach, Caô, morei em Pibi também, pô. Morei em Pibi e La Jolla. Nossa, eu morei eu morei em Pacific Beach e morei antes em Põe Loma. Caraca, moleque, não sabia disso, pô. Irado. Foi uma experiência. Legal, intercâmbio, eu acho que passaram um por outro, não? Tu foi que ano? Foi 2014. 2014, então tá bom. E aí, quando eu voltei de lá da Califórnia, eu voltei com uma cabeça assim, porque quando você faz um intercâmbio, eu acredito que você tem um acesso a algumas coisas que são muito boas, experiências incríveis pra vida. E aí eu voltei com uma cabeça de tipo assim, pô, tem que trabalhar na minha empresa, né? Já era sócio nessa época por causa do designer. Tanto que a nossa razão social é arquitetura e design. Entendi. Né? Então, assim, porque eu achei que ele se formando em designer, a gente ia conseguir unir arquitetura e designer gráfico, né? E seguir adiante. Só que ele acabou... Aí eu voltei e falei, não, tem que continuar esse legado. Aí eu fui e resolvi fazer a faculdade de arquitetura. Aí eu comecei a estagiar como arquiteto, né? Estágio de arquitetura. No escritório. Aí, nesse meio tempo, eu resolvi abraçar o esporte, porque eu me apaixonei. E de fato, aí eu tenho uma dívida com jiu-jitsu, que eu acho que é a faixa preta, né? Eu tô em busca dela. E graças a Deus, aí o jiu-jitsu me ensina muitas coisas. Pô, legal. Inclusive, disciplina, né? No empreendimento, pra você empreender, eu acho que o jiu-jitsu é o teu melhor amigo ali. Por quê, irmão? Cara, eu acho que, de fato, assim, o jiu-jitsu te dá algumas armas, algumas mentalidades que você consegue lidar com todas as adversidades. Legal. Resiliência... disciplina, como você também falou. Acho principal. Saber que nenhum dia vai ser igual ao outro, que um dia pode estar ruim, mas se você continuar persistindo, vai ficar bom. Legal. Com certeza. Se você aguenta uma pressão ali de uma pessoa muito mais pesada, do cara querendo te matar do outro lado, pô, tu vai aguentar. O que é um boleto? O que é um boleto? O que é um chefe? O que é um chefe chato? Não é nada. O que é um cliente impaciente? Você aprende a lidar com as coisas, sabe? Sim. Eu acho que... chato foi pra mim, será? Acho que não. A gente é sócio. Você saiu bem. E aí eu acho que é isso, né? Tipo, você saber lidar com as pessoas também, né? A paciência. Então, acho que eu tenho essa dívida com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu me ensinou muita coisa. Legal. E me ensina ainda. E aí eu usei o jiu-jitsu para continuar esse legado, né? Eu vi que, poxa, eu não precisava de fato ser arquiteto, eu só precisava continuar a empresa de alguma forma. E aí, quando eu viajei com esses meus amigos, eles me contaram, né? Tipo, me fizeram pensar sobre. E aí eu comecei a reparar mais, né? Tipo, aí eu voltei da viagem e falei, mãe, vou trabalhar contigo de novo. Foi sim. Do nada? Eu falei, não. Esses amigos eram lá de fora? Não. Daqui. Foi no Réveillon de 2019 para 2020. Todos muito bem sucedidos, têm as empresas dele, os empregos dele, e me fizeram repensar em relação a isso, né? Em ter uma renda, né? E aí eu comecei a olhar para ela e falava, tipo assim, de verdade, né? Eu tenho que trabalhar.
trabalhar mesmo, de verdade, para eu manter as coisas que eu quero. Só que mais que isso, Ian, eu acho que o legado, eu acho que mexe muito mais com o meu coração. Porque quando eu comecei a pensar em trabalhar com ela, eu comecei a pensar em outras coisas. E aí acontecia assim, ó, tipo, vou te contar uma história que é bem bacana. Eu criei uma parada lá pro escritório, que é como se fosse uma assinatura. Eu vou te explicar nessa história. Eu começava a passar na frente dos restaurantes, dos projetos que ela havia feito, e aconteciam duas coisas. Uma era, nossa, que restaurante bonito. Quem fez? Aí eu, minha mãe. Mas eu acho que vale também eu fazer um adendozinho aqui. As pessoas da minha geração ainda não... agora eu tenho notado mais, mas ninguém tinha esse hábito de fotografar, de colocar as coisas nas redes sociais. E isso é uma coisa que as pessoas estão ganhando, esse hábito, essa maneira de trabalhar diferente, mais recentemente, né? Então, assim, eu fiz muitos projetos ao longo da minha vida e ele começou a me cobrar. Ele falou assim, mas cadê a foto desse, assim? E quando eu falava assim, eu fiz alguma coisa... Me cobravam, aí eu cobrava ela, né? Aí, tipo assim, quem fez? Aí eu, minha mãe. Aí a outra era, nossa, que restaurante maneiro, cara. Tua mãe que fez, né? Pô, como que ninguém sabe? Aí eu falava, mãe, cadê a foto? Não tem. Não tinha nada. Não tem. Não tinha esse hábito. Aí eu fui um belo dia, olha que doideira. Fiquei vendo o Luciano Huck, né? Lar Docilar. Aí eu reparei que um cara, o Marcelo Rosenbaum, que é um arquiteto aí também, super bem renomado, ele botava uma plaquinha, né? No final de cada projeto. De cerâmica. Eu lembro. Aí eu falei, pô, eu tenho que dar um jeito de botar alguma coisa nos projetos. Aí eu fui e pensei, por que a gente não faz um QR Code onde as pessoas vão conseguir saber quem fez quando apontarem a câmera do celular e a nossa logo embaixo como assinatura? Legal. Aí já comecei, aí eu falei, pô, vou começar a botar isso. Aí comecei, aí botei isso. Tinha que pedir autorização pro cliente? Tem sempre. E eles aceitam na boa? A grande maioria. No início a gente pedia. Hoje em dia a gente já coloca no nosso contrato. Se a pessoa não quiser, ela tem que pedir antes para tirar. Mas olha só que bacana. Quando eu fiz esse sentido de colocar uma assinatura, tanto para você... Gera valor pro cliente também. Também eles começaram a enxergar isso. Se ficar ruim, todo mundo vai saber que fui eu. Mas se ficar bom, também vai saber, entendeu? Tipo assim, se você como cliente vê algum erro de arquitetura... Eu não tenho medo de esconder que fui eu que fiz, entende? Então, acho que segurança também para a pessoa, acho.